1527. Por favor. 1527. 1527. Solicito ao servidor da casa que chame a viatura para que se acalme o presidente, tá? Que acalme o presidente do sindicato que faltou com respeito comigo, tá? Por favor. Por favor. Já me ofendeu o presidente do sindicato. Por favor. Eu não tenho acordo com o senhor. Por favor, mantenha-se calmo, presidente do sindicato dos servidores públicos. Por favor, peço respeito não só a mim, mas a todos os vereadores. Tá bom? E solicito ao presidente que se retire do plenário. Tá? Por favor. Dando início à sessão ordinária de número 1527, de 5 de outubro, convido o vereador William Daniel Martins o vereador Lelis França Júnior para que vá até a tribuna livre e faça a leitura do Salmo 32 da Bíblia Sagrada e fiquemos em pé. Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, boa noite. Salmo 32. Vereador Lelis, solicito para que suspenda, eu estou aqui com os vereadores, ou suspender a sessão por 10 minutos, para que o presidente do sindicato, senhor Otávio Shimoda, se acalme. A sessão está suspensa por 10 minutos. Tá, a hora que você der o sinal. Tá? Boa noite a todos. Dando início à sessão, solicito que o vereador Lelis França Júnior retome a tribuna livre para fazer a leitura do Salmo. Ficamos em pé. Boa noite a todos, novamente. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e meu humor se tornou uma sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Não encobri, disse eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele é piedoso, ore a ti. Há tempo de te poder achar, no transbordar de muitas águas, estás a eles, não chegarão. Tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob minha vista. Não sejais como o cavalo, como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa ser cabresteada a freio. De outra forma não se sujeitarão. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Alegrai-vos o Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Amém. Solicito ao vereador Felipe Gonçalves da Silva, primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, a população que nos acompanha pelo WhatsApp, pelo Facebook e aos servidores municipais aqui presentes. Chamada: Aguinaldo Jorge da Silva. Presente. Emerson Ramos de Moraes. Presente. Exelino Alves Cordeiro. Presente. Felipe Gonçalves da Silva. Presente. José Gabriel Ferreira. Presente. Lelis França Júnior. Presente. Lucas Raniele de França Amaral. Presente. Renan Fudali Martins. Presente. William Daniel Martins. Presente. Verificando-se a existência do número legal de presença, com a graça de Deus, declaro aberto os presentes e trabalho da sessão ordinária. Antes de iniciar, só quero aqui desejar uma boa noite a todos e peço aos colegas e a todos que estão assistindo que fiquem à vontade, mas que respeitem a questão das normas sanitárias do protocolo do Covid, conforme o Ministério Público nos vem cobrando. Então, fiquem à vontade, mas procurem manter o distanciamento. Tá? Passamos para a votação das atas. Coloco a ata número 1525, de 21/9/2021, em discussão. Coloco a ata número 1525 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Coloco a ata número 1526, de 28/9/2021, em discussão. Coloco a ata número 1526 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências oficiais recebidas. Correspondência. Convite. Solicito a Vossa Excelência autorização para utilizar as dependências da Câmara Municipal de Sete Barras para a realização da audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde, referente às prestações de conta do segundo quadrimestre do exercício 2021, no dia 6/10/2020, quarta-feira, a partir das 9 horas. Certo de contar com a sua atenção, antecipadamente agradeço. Lineu Pinto, diretor municipal de saúde. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Continua as respostas. Pois em resposta à indicação número 133/2021, na qual requer junto ao órgão competente a instalação de quebra-molas na rua Quirino Nunes da Silva, no trecho citado acima, informar que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. Autoria Lucas Raniel de França Amaral. Em resposta à indicação número 134/2021, na qual requer a troca de lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED, na rua Antônio Jorge da Silva, próximo à Academia Cross, uma vez que a troca de lâmpadas trará mais luminosidade, economia e segurança para o transente. Informar que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. Autoria Lucas Raniel de França Amaral.
Em resposta à indicação número 135/2021, na qual requer que seja feita a instalação de colocação de lixeira, localizada na rua Capitão Alberto Menos Júnior, próximo ao Betinho, refrigeração, do centro de Sete Barras. Informar que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva. Em resposta à indicação número 139/2021, na qual requer a manutenção e patrulhamento da estrada Mário Hanashiro, trecho compreendido até a Escola Governador Armando Salles, bairro Votupoca. Informar que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. Autoria, Aguinaldo Jorge da Silva. Em resposta à indicação número 140/2021, na qual requer que seja efetuada a manutenção asfáltica no bairro Ribeirão da Serra. Informar que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva. Em resposta à indicação número 141/2021, na qual requer que seja efetuada a manutenção e o devido reparos, banco e piso, na Praça Corporação Musical São João Batista. Informar que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. Autoria, Aguinaldo Jorge da Silva. Em resposta ao requerimento número 11/2021, na qual requer as seguintes informações. Há algum projeto de extensão de rede de iluminação pública na Rua 15, no bairro Vila São João. Informamos que, dentro das suas atividades de rotina e municipalidade, realizada constantemente levantamento nos pontos escuros, para a realização de manutenção, bem como para a instalação de novas luminárias. No caso em específico da Rua 15, no bairro Vila São João, a extensão da rede de iluminação pública necessária deverá ser realizada dentro das possibilidades técnicas e financeiras dessa municipalidade. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva. Em resposta ao requerimento número 14/2021, na qual requer no sentido proceder à alteração do sentido único. Sentido Rua Presidente Arthur Costa e Silva, mão única, ao longo da referida rua. Informamos que esta municipalidade está em processo de municipalização de trânsito e está levantando os pontos críticos do ponto de vista de trânsito, onde está incluso na Rua Salvador Moreira, para projetar alternativas que causem menos transtornos possíveis para os moradores e usuários das vias, que poderão sofrer interferência tais como alteração do sentido da via, proibição de estacionamento e se tornar mão única. Tais interferências deverão ser bem projetadas, sinalizadas e fiscalizadas. No caso específico da Rua Salvador Moreira, esta municipalidade está previdenciando as ações necessárias para proibir um lado da via e tornar a via mão única, por meio de pintura de guia na cor amarela e placas de regulamentação. Autoria, Aguinaldo Jorge da Silva. Em resposta ao requerimento número 16/2021, na qual requer as seguintes informações. O terreno onde fica o prédio do referido postinho, de quem é esse terreno? A documentação de doação, cessão de uso ou afins? Informamos que o imóvel onde está localizado o posto desativado Estratégia da Saúde da Família no bairro Votupoca, que consta pertencer ao senhor Edson Ayashi. Segundo informações no requerimento acima referido, não pertence a essa municipalidade, bem como não há documento de doação, cessão de uso afins do referido imóvel para esta municipalidade. Autoria, Hermerson Ramos de Moraes. Em resposta ao requerimento número 19, na qual requer as seguintes informações. Há projeto ou interesse do Poder Executivo em instalar quebra-molas no trecho citado acima. Existe algum orçamento viabilizado para a instalação de quebra-molas no local, na existência do orçamento para qual o valor para a execução desta demanda? Por que até o momento não foi executada a indicação número 01/2021? Informamos que essa municipalidade está em processo de municipalização de trânsito, está levantando os pontos críticos do ponto de vista de trânsito, para projetar alternativas que causem o menos transtornos possível para os moradores e usuários das vias, que poderão sofrer interferência tais como implantação de ondulações transversais, tais como interferências deverão ser bem projetadas, sinalizadas e fiscalizadas, em especial na estrada municipal STB 361, Mário Hanashiro, na aproximada do KM 5,
Esta municipalidade deverá, dentro das possibilidades técnicas e financeiras, viabilizar medidas que visem a regulamentação da redução da velocidade, bem como da advertência de presença de pedestre na via. Não há orçamento para a implantação de ondulação transversal na via, uma vez que estamos levando demais pontos críticos, bem como verificando as medidas serem implantadas todas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, resolução do CONTRAN, em especial resolução número 600, de 24 de maio de 2016. Autoria, Lucas Ranieri de França Amaral. Dean Alves Martins, prefeito municipal. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações recebidas, das indicações dos vereadores. Indicação número 145/2021. Indico à mesa dispensada as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize, junto ao setor competente, a manutenção e patrulhamento da estrada do bairro Pracatu. Indicação número 146/2021. Indico à mesa dispensada as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize, junto ao setor competente, a manutenção e patrulhamento do bairro, da estrada do bairro Nazaré. Justificativa. A presente indicação visa atender a população que reside no referido bairro, sendo que a referida estrada é de extrema importância para a escoação da produção agrícola, transporte de estudante e transeuntes. Autoria, Leles França Júnior. Indicação número 147/2021. Indico à mesa dispensada as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize, junto ao setor competente, a manutenção e patrulhamento da estrada do bairro Itopamirim, Itapuã, bem como a estrada de acesso ao sítio do Gilton Lopes. Justificativa. A presente indicação visa atender a população que reside no referido bairro, sendo que a referida estrada é de extrema importância para a escoação da produção agrícola, transporte de estudante e transente. Autoria, Leles França Júnior. Indicação número 149/2021. Indico à mesa dispensada as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize, junto ao setor competente, a manutenção da estrada do bairro Porta do Céu, Sexta Greba, zona rural do município. Justificativa. A presente indicação visa atender a população que reside no referido bairro, pois essa estrada liga os bairros Ipiranga ao bairro Rio Preto, sendo que referida estrada vicinal e de extrema importância para a escoação da produção agrícola e transporte de transente. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva. Indicação número 150. Indico à mesa dispensada as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize, junto aos órgãos competentes, a construção de um playground e uma cobertura ou passarela coberta na Escola Municipal do Ensino Infantil Maternal, localizada na rua Professor Amari de Souza. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva, vereador. Indicação número 151/2021. Indico à mesa dispensada as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize, junto ao órgão competente, a obra de recapeamento asfáltico na rua São Jorge, próximo à quadra de esporte Sebastião de Souza, uma vez que esta se encontra esburacada. Autoria, Lucas Ranieri de França Amaral. Indicação número 152/2021. Indico à mesa dispensada as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo viabilize, junto ao órgão competente, a operação tapa-buraco na estrada municipal Mário Hanashiro, sendo a realização desta extrema necessidade nos seguintes pontos: entre a entrada da Associação Nipo Brasileira do bairro Raposa, aproximadamente na estrada Fazenda São Carlos, próxima à estrada da Escola Estadual Armando Salles de Oliveira, na proximidade da entrada do Bloco da Lagoa e pouco à frente do bar Sogra e Nora. Autoria, Lucas Ranieri de França Amaral. Indicação número 153/2021.
Indico à mesa dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que o mesmo solicite junto à Sabesp a manutenção da rua Antônio de Paula França, no centro de Sete Barras. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva, vereador. As indicações serão oficiadas conforme indicadas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento no 29/2021. Requerimento número 29/2021. Considerando que fiz a indicação número 06/2021, referente às condições da calçada no entorno da pré-escola, do prédio da pré-escola. Considerando que as áreas públicas devem ser cuidadas, sendo realizadas as manutenções necessárias. Considerando que na sessão ordinária 1508, de 27/4/2021, foi lida a correspondência oficial da Câmara a resposta da referida indicação, contendo as seguintes informações. Temos a informar que o assunto foi encaminhado ao setor competente para análise e posterior atendimento. Requeiro à mesa ouvido do outro plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Dean Alves Martins, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, para que determine ao setor competente o levantamento e encaminhamento das seguintes informações a esta respeitável Casa de Leis. Tópico 1º. Existe estudo para a manutenção da referida calçada? Tópico 2º. Se afirmativo, quando será realizada a manutenção? Tópico 3º. Se negativo, responder detalhadamente os motivos e os impedimentos que inviabilizam a manutenção da calçada nesta área pública. Autoria, Aguinaldo Jorge da Silva, vereador. Requerimento em discussão, com a palavra o vereador autor. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, nove vereadores, funcionários municipais, enfim, boa noite a todos, né? Senhor presidente, os pais dos alunos da pré-escola vieram me procurar, alegando que a calçada está trazendo muito transtorno a eles. Então, pediram para ver se tem alguma possibilidade de arrumar essa calçada com a prefeitura. Então, conto com o apoio dos novos vereadores aí. Meu obrigado. Continua o requerimento em discussão. Não havendo escrito, passamos para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. O requerimento aprovado será oficiado conforme requerido. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura a ementa do projeto de lei, decreto número 3/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Senhor presidente, só um minuto. Não, só um momento, vereador. Qual a questão de ordem? Só ia pedir a dispensa do artigo, conforme o artigo 153, a gente pedia a dispensa da leitura dos projetos? Vossa Excelência pode fazer, é que aqui vai estar recebendo só, tá? Aí pode ser após a tribuna livre? Tudo bem. Agradeço, vereador. Solicito ao vereador, primeiro secretário, que faça a leitura da ementa do projeto de decreto número 3/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de decreto legislativo municipal, número 03/2021, de 23 de setembro de 2021. Assunto: dispõe sobre a concessão de título honorífico de cidadão setebarrense e da outras providências. Trâmite em regime ordinário. O presente projeto está sendo recebido como objeto de deliberação no regime ordinário. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei 30/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 30/2021. Autoria Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre a autorização legislativa para a abertura de crédito especial e da outras providências. Trâmite regime de urgência. O presente projeto está sendo recebido como objeto de deliberação no regime de urgência. Encerrando o expediente, conforme dispõe o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barras, deixo o uso da palavra na tribuna aos vereadores que queiram fazer o uso pelo prazo de 15 minutos com o tema livre. Não havendo, passamos para a ordem do dia. Pode ser, senhor presidente?
Com a palavra, vereador Celino. De acordo com o artigo 153, a gente pedia fazer o requerimento verbal aos nobres vereadores para pedir a dispensa da leitura dos projetos. Requerimento verbal em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, contrário em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 26/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal e seus pareceres. Boa noite a toda a população que nos assiste via Facebook, a toda a população presente e a todos os vereadores e membros dessa casa. Projeto de lei, Poder Executivo 13/8/2021. Cria o espaço recreação e lazer no Porto do Rio Ribeira, em 7 Barras e dá outras providências. Justificativa. O espaço, ora criado, tem como objetivo maior interação familiar do público que visita e frequenta este ponto turístico da nossa cidade, a qual, por sua vez, precisa ser mais bem aproveitado pela população, deixando assim de ser apenas um ponto de observação do nosso rio, podendo desta maneira utilizar-se de todo o seu potencial com baixo investimento e retorno único para os nossos frequentadores. Por esta razão, solicito ao empenho dos senhores vereadores para aprovação deste projeto de inclusão de atividades desenvolvidas na orla da nossa cidade, em conformidade com o artigo 88 da Lei Orgânica do Município. Dean Alves Martins, Prefeito Municipal. Parecer. Parecer das comissões. As comissões de mérito, após reunião, decidiram por emitir parecer favorável ao projeto. Comissão de Justiça, Redação, Ética e Decoro Parlamentar. Lelis França Júnior, presidente. Exelino Alves Cordeiro, relator. Felipe Gonçalves da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamentos e Obras e Serviços Públicos. Felipe Gonçalves da Silva, presidente. José Gabriel Ferreira, relator. William Daniel Martins, membro. Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Aguinaldo Jorge da Silva, presidente. Lucas Daniel de França Amaral, relator. Emerson Ramos de Moraes, membro. Coloco o projeto em discussão. Não havendo, passamos para a votação. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Emerson. Favorável. Como voto, vereador Zelino. Favorável. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador José Gabriel. Favorável. Como voto, vereador Lelis. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Favorável. Como voto, vereador William. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 29/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal e seus pareceres. Dispõe sobre a autorização legislativa para abertura de crédito adicionais suplementar da outras providências. Justificativa. Senhor presidente e nobres vereadores, trata-se o incluso projeto de lei de autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 750 mil, por conta do excesso da arrecadação, tendo em vista o repasse de transferência do Fundo Estadual de Saúde e do Fundo Nacional de Saúde, a serem utilizados no custeio da atenção básica de saúde, convênios com secretarias do Estado de Desenvolvimento Regional no valor de R$ 250 mil, para recapeamento asfáltico em diversas ruas do município. Para tanto, solicitamos que este projeto de lei seja apreciado e deliberado em caráter de urgência, conforme o artigo 88 da Lei Orgânica do município, visando assim a deliberação desse projeto no menor prazo possível para a agilização do processo licitatório. Dean Alves Martins, Prefeito Municipal. Parecer das comissões. As comissões de mérito, após reunião, decidiram por emitir parecer favorável ao projeto. Comissão de Justiça, Redação, Ética e Decoro Parlamentar. Lelis França Júnior, presidente. Exelino Alves Cordeiro, relator. Felipe Gonçalves da Silva, membro. Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Felipe Gonçalves da Silva, presidente. José Gabriel Ferreira, relator. E William Daniel Martins, membro.
Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Aguinaldo Jorge da Silva, presidente. Lucas Aniele de França Amaral. Emerson Ramos de Moraes, membro. Coloco o projeto em discussão. Passamos para a votação. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Emerson. Favorável. Como voto, vereador Zelino. Favorável. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador José Gabriel. Favorável. Como voto, vereador Leles. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Favorável. Como voto, vereador William. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 22, de autoria do Poder Legislativo Municipal e seus pareceres. Altera os dispositivos da Lei Orgânica do município de Sete Barras, São Paulo, que estabelece o regime jurídico único estatutário aos servidores públicos do município de Sete Barras e das outras providências. A Câmara Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas nos termos da Lei Orgânica Municipal de Sete Barras, constante da subseção 2 da emenda Lei Orgânica, artigo 81. De acordo com o que aprovou a Câmara Municipal, promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica do município de Sete Barras. Artigo 1. Fica alterado o artigo 148 da Lei Orgânica do município de Sete Barras, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 148. É assegurado a todos os servidores públicos municipal o regime jurídico e estatutário, atendendo à disposição aos princípios e aos direitos que lhes são aplicáveis pela Constituição Federal, por meio do Estatuto regulamentado por lei complementar municipal. Artigo 2. Essa emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Revogam as considerações ao contrário. Sete Barras, 27 de agosto de 2021. Renan Fudales Martins, vereador. Justificativa. As alterações propostas do regime jurídico A alteração proposta do regime jurídico trabalhista de seletista para estatutário tem servidores públicos municipais de Sete Barras, havendo assim a continuidade da contribuição para o regime geral da Previdência Social. Não há que se falar em prejuízo aos servidores públicos. Com a aprovação da emenda, a Lei Orgânica aos servidores públicos atualmente regidos pelo CLT, consideração das leis do trabalho passam a ser regidas pelo Estatuto Local, a ser elaborado pela municipalidade e permanecem filiados ao INSS. Instituto de Seguro Social, onde os servidores públicos do município que hoje são empregados públicos, para titularizar como cargos efetivos, e isto incluindo os empregados públicos e os detentores de cargos exclusivamente comissionados. Pois bem, com a mudança do regime jurídico do seletista para estatutário, mantendo o regime geral da Previdência Social, as aposentadorias deverão permanecer nas regras do INSS, mesmo os servidores titulares de cargos efetivos. Os servidores, ao tempo do advento das emendas constitucionais, que adotaram regras de transição, titularizam empregos públicos, portanto submetidos ao regime seletista. Assim, os titulares de cargos efetivos garantem integridade e paridade a ser elaborado estatuto próprio do servidor público, estabelecendo critérios à evolução funcional, a ser apreciada a lei complementar e ser elaborado pelo Poder Executivo, que terá finalidade cargo efetivo ao tempo das reformas, os verdadeiros destinatários das regras até então em vigor. Os servidores estatutários, por certo, não poderão se beneficiar das regras
de transição, que tem como missão oferecer um alento aos servidores, no quesito de condições de acesso ao exercício da função pública, bem como acesso a vantagens a serem aplicadas ao servidor público, que muitas vezes são conflitantes entre o estatutário e CLT, nas regras que existem antes das reformas trabalhistas, previdenciárias que lhe eram mais benéficas. Desta forma, o município pode adotar o regime jurídico estatutário, que deverá ser regido por um estatuto, onde será estabelecido por meio de licença-prêmio, progressão na carreira, por tempo de serviço e bom desempenho, uma vez que pode ser elaborado o plano de carreira e demais direitos e atributos pela Constituição Federal. Não haverá prejuízos aos servidores e ao erário público, uma vez que, para qualquer alteração ou medida, será feita por meio de análise de impacto orçamentário e financeiro do município. Renan Fudales Martins, vereador. Parecer das comissões. As comissões de mérito, após reunião, decidiram por emitir parecer favorável ao projeto. Comissão de Justiça, Redação, Ética e Decoro Parlamentar. Lelis França Júnior, presidente. Exelino Alves Cordeiro, relator. Felipe Gonçalves da Silva, membro. Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras e Serviços Públicos. Felipe Gonçalves da Silva, presidente. José Gabriel Ferreira, relator. William Daniel Martins, membro. A Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente decidiram por emitir parecer contrário ao referido projeto. Aguinaldo Jorge da Silva, presidente. Lucas Aniele de França Amaral, relator. Emerson Ramos de Moraes, membro. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Zeca, um dos autores. Boa noite a toda a população que nos assiste, a toda a população que nos assiste via Facebook, via rádio, a toda a população presente, a todos os vereadores e membros dessa casa. Senhor presidente, estive nesses últimos dias estudando esse projeto, falando com o jurídico, conversando com as pessoas que já estão nesse regime em outros municípios, né, com advogados por fora, né, tirando o máximo de informação sobre esse novo regime, entendeu? O objetivo desse projeto, né, a gente sabe que é diminuir encargo, é abrir mais concurso, mais processo seletivo e gerar emprego, né? Todos nós aqui sabemos que existe uma deficiência de emprego no nosso município, né? E a gente precisa, né, de pensar nisso também. Eu, como servidor, eu tenho que pensar como servidor e como vereador também. Entendeu? Eu tenho que pensar nas duas coisas. Tenho que pensar no executivo, eu tenho que pensar na segurança do vereador. Entendeu? Isso. Isso. Os direitos, né? Todos os direitos nossos estão na Constituição. Né? Ninguém vai mexer em nada, né? Eu garanto aqui para vocês. Eu estou aqui como servidor, como vereador, vou continuar como servidor no meio de vocês, e daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu vou perguntar para vocês se mudou alguma coisa ou não. Tá bom? Eu vou perguntar para vocês se mudou alguma coisa ou não. Eu garanto aqui que nenhum servidor vai ser prejudicado. Boa noite a todos. Continua o uso da palavra, com a palavra o vereador Emerson. Boa noite a todos, boa noite ao meu diretor, aos vereadores, aos funcionários da casa, ao pessoal que estão nos ouvindo aí via rádio, no Facebook, aos funcionários públicos que estão aqui. Eu começo a dizer que é uma afronta um projeto desse estar hoje para votação, que foi feita uma reunião aqui com os servidores. Foi feita uma reunião aqui junto com os servidores e vereadores, e foi falado nessa reunião que é segurar esse projeto e até definir o que é fazer, uma outra reunião com todos os servidores para definir o que é fazer. E faço mais.
quando fui eleito para defender os direitos do povo. E esses servidores são povo. E estou aqui para isso. Ouvir sim os servidores, porque o interesse é a eles. E assim como foi falado na reunião por um vereador aqui, que foi perguntado para quem interessa esse projeto, e foi respondido que interessa sim à prefeitura, então mais um motivo de eu estar votando contra, porque eu acho que tem que ser um projeto que interessa ao servidor público. Só falo para vocês, vereadores, se vocês estão mexendo com famílias, vocês não estão mexendo só com servidores, 400 servidores públicos, não. Estão mexendo com a família de 400 servidores públicos. Entendeu? Eu pude procurar saber aí, o Consaúde é um exemplo disso. Quando passou para CLT, caiu o salário, 40%. Tirou muitos direitos desse pessoal. Agora citaram aqui, mas tem cidades aí que é estatutário. E sim, tem muita cidade, procurei saber também. Tem muita cidade, mas olha a arrecadação da cidade. Entendeu? Tem cidade aí que dá 14º salário do servidor. Está no estatuto. E outra, cadê a clareza desse projeto? Não tem, não sabemos o que vai vir depois nesse estatuto para ser votado aqui nessa Câmara Municipal. Então eu peço a vocês, vereadores, que ouvam o clamor do povo. Não fomos colocados aqui pelo povo, para o povo? Então vamos ouvir o clamor do povo. Aí quando a gente está aqui e toma para ouvir o clamor do povo, o que nós fazemos? Somos contra o povo. Somos contra o povo. Sendo que é bonito aquele discurso, vereador é o fiscal do povo, o vereador está aqui pelo povo, e quando necessita, o que nós fazemos? Nós vamos contra o povo está aqui pedindo, aclamando para vocês, para que não votem esse projeto. Então eu peço a vocês, vereadores, vamos atender essa população, vamos atender esse povo, vamos ouvir o clamor deles e não vamos votar esse projeto. O projeto não tem careza. Esse projeto. No mínimo, tinha que ter um reembolso do estatuto aqui para saber o que vai ser e o que não vai. Um projeto que tinha que ter uma audiência pública para saber se realmente se é isso que a população quer. Então eu peço aos 9 vereadores que mantenham a palavra que foi firmada aqui com esses servidores públicos, de segurar o projeto. Então, já que não segurou, então vamos quebrar esse projeto, gente. Não é porque o prefeito quer que a gente tem que fazer tudo. Então eu peço aos... Deixa só... Então, mais uma vez, só para... O vereador Emerson encerrou a palavra? Meu tempo está correndo. Eu só estou perguntando, Vossa Excelência. Meu tempo está correndo. Eu sou uma pessoa que escuta o clamor do povo. Então, pessoal, eu peço mais uma vez aos 9 vereadores. Mais uma vez eu peço aos 9 vereadores. Nem tudo que falam para vocês, porque só mostraram para vocês um interesse, não mostraram outro interesse. Entendeu? Vamos ouvir o clamor desse povo aqui. Esse povo aclama hoje para que não passe esse projeto. Então eu peço aos 9 vereadores que votem contra esse projeto aqui. Projeto que não tem careza. Um projeto que não tem careza, já começa por aí. Entendeu? O autor do projeto, um dos autores do projeto, porque depois fiquei sabendo que tem mais autor, mas um dos autores do projeto falou que ia segurar o projeto, que é o presidente da casa. Não fez isso, tem mais de 200 assinaturas aí, protocolaram na Câmara aqui para segurar. Foi acatado aqui o protocolo, está aí. Então quer dizer que nós estamos aqui representando quem? O interesse do prefeito, do presidente da Câmara, ou do interesse da população? Então eu peço aos 9 vereadores aí que não vamos mostrar para esse povo que realmente aqui não é puxadinho da prefeitura. Vamos mostrar para esse povo que aqui nós temos opinião própria e nós estamos com o povo e para o povo. Então eu peço aos 9 vereadores que votem contra esse projeto. Votem contra essa PL no dia de hoje. Muito obrigado, uma boa noite. Continua o uso da palavra. Não havendo, passamos para a votação.
Como voto, o vereador Aguinaldo. Contra. Como voto, o vereador Emerson. Mais uma vez eu peço aos novos vereadores, escuta o clamor desse povo, gente, escute. Eu voto contra. Como voto, o vereador Zelino. Senhor presidente, eu acompanho a comissão. Favorável. Como voto, o vereador Felipe. Favorável. Como voto, o vereador José Gabriel. Favorável. Como voto, o vereador Leles. Favorável. Como voto, o vereador Lucas. Contra. Como voto, o vereador William. Favorável. Antes de dar o meu voto, eu quero aqui no meu 1 minuto falar e deixar tranquilizar os servidores públicos atuais, efetivos do quadro, concursados, que não estará sendo tirado direito de nenhum servidor. Esse projeto estatutário estará sendo para os futuros, os que irão vir nos próximos concursos públicos. Então, quero deixar claro a todos os servidores que eu, como presidente, todos os vereadores preocupados com as senhorias, não vamos tirar direito, porque está previsto em Constituição, o direito das senhorias é direito adquirido. Isso é previsto em Constituição e não vai ser tirado direito de nenhum servidor. E deixo claro a vocês, preservando o direito de vocês em primeiro lugar, e Constituição está previsto na Constituição Federal. Peço respeito, principalmente aqui do presidente do sindicato, do qual faltou comigo, porque o projeto, a demanda foi encaminhada para a Comissão de Serviços Públicos, e eles estarão encarregados de fazer essa audiência pública, tá? E quero tranquilizá-los que não estará sendo tirado direito das senhorias, dos servidores atuais, e nem nenhum direito. Inclusive, já expliquei muitas vezes já expliquei várias vezes que esse direito não foi tirado, não vai ser tirado, e o tempo vai provar isso, tá? E o meu voto é favorável. Projeto aprovado por 6 votos a 3. Conforme dispõe o artigo 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Setibás, deixo a tribuna para os vereadores que queiram fazer uso nesse momento da explicação pessoal pelo prazo de 15 minutos. Lembro aos vereadores que na explicação pessoal só poderão falar sobre os assuntos projetos de leis que foram votados na ordem do dia. Nada mais havendo a tratar, com a graça de Deus, declaro encerrada a presença da sessão ordinária. Uma boa noite a todos.